This Tá. call is now being recorded. Aí, gravando. Então, pessoal, boa noite. A gente tá nós e o gato Maurício ali, o Lázaro. Essa é a Maria, Esse é o Lázaro. A Maria. Nunca sei qual é um, qual é o outro. Maria. Então, a gente está começando mais um grupo, né? Hoje a gente vai falar sobre oração. Então, foi o que foi pregado no domingo, tá? Vou fazer um resuminho aqui rápido aqui. Meu resumo até ficou meio grande, mas vou dar uma resumida do resumo. Então, o Mal começou falando no domingo, sobre todo o ecossistema da igreja, né? Então, tipo, as relações entre as pessoas e como isso tem muito a ver com Deus, assim, no sentido de que ele usou aquele versículo, né, que é assim, se a gente não ama o irmão, a gente também, né, não ama a Deus. Então, ele explicou todo como o contexto da igreja funciona, onde um se ajuda os outros, onde um, né, tem uma compaixão pelo outro, assim, e com essa ajuda é que a igreja cresce, que a igreja, né, frutifica. Então, nesse início, ele deu um contexto sobre isso, né, sobre essas relações. E aí, aí o Mal começou a falar sobre a gente, né, quando a gente começa a entrar nesse sistema, vamos dizer assim, nesse meio, a gente começa a ser transformado, né, e a gente começa a ver a nossa real aparência, a gente começa a ver o que a gente tem de errado, né, falou sobre o espelho, né, que o espelho embaçado, e conforme a gente vai andando com Deus, esse espelho começa a ser desembaçado, a gente começa a ver a real, e com isso a gente é transformado. E aí, pegando esse gancho de a gente começar a se relacionar mais com Deus, né, e ter uma intimidade com Deus, né, tem esse ponto também aqui, é que ele puxou o assunto da oração. Então, nesse primeiro culto, a gente falou sobre esse início da oração, né, que está em Mateus 6, 5. E aí, no próximo culto, a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? Então, dividiu em duas partes, tá? E aí, o Mal começou a falar sobre a parte também dos religiosos ali, né? Para dar um contexto sobre por que Jesus estava falando aquele tipo de coisa. Então, deixa eu ver aqui. Então, ele falou ali sobre os religiosos que eles oravam, né, em praça pública, e com isso eles tinham adoração para si mesmo, né? Então, começa por esse ponto, assim. E depois ele vai falar com os 12 ali, né, naquele momento, e falar sobre que eles não deveriam ser daquela forma, né, como aqueles religiosos, e sim ter um momento com Deus, ele ser mais sincero. Aí o Mal falou sobre a intimidade, que a intimidade é muito mais... eu achei muito engraçado isso. Que o Mal falou que, tipo, a intimidade com Deus não é pra gente saber a fofoca, né? A intimidade com Deus é pra gente mostrar a nossa intimidade para ele. Então, tipo, eu achei esse bem, bem interessante, porque sempre quando o pessoal fala sobre intimidade, parece meio nesse sentido, assim, sabe? De, eu vou saber as coisas. Deus vai me revelar as coisas. Então, tipo, eu achei bem bacana esse ponto. E aí, quando a igreja não tem intimidade, a igreja seca, né? Quando, então, não tem essa relação íntima, essa verdade entre o criado e o criador, a igreja seca, né? Falou sobre os ramos ali. E aí, a gente falou sobre esmolas no culto passado, né? Que é um das obras de justiça. Então, são 3 que Jesus vai falar, né? Que são a esmola, depois a oração e aí depois o jejum. Então, provavelmente daqui a 2 cultos, depois a gente fala sobre o jejum. Que são coisas que o cristão deve fazer, mas deve fazer da maneira certa. A gente comentou até no último grupo sobre isso. E aí o Mal começou a entrar no assunto sobre oração. Então ele falou sobre a oração, falou sobre o português dessa oração, né? Que toda oração tem um verbo que faz uma ligação, então liga pessoas, liga nós ao Criador. Então falou isso. E a forma que a gente tem de expressar, né, a nossa vida com Deus é através da oração, é a nossa oração falada, né? Depois ele começou a falar sobre os versículos ali, então falou sobre hipócrita. Até a gente não falou sobre esse detalhe no último culto, no último grupo aqui, sobre o hipócrita, porque foi bem a parte que cortou quando os guris abriram uma outra transmissão. Então, essa parte mas ainda bem que o Mal repetiu isso. E aí falou sobre os atores, né? Sobre da onde vem a palavra hipócrita, das máscaras e tudo mais. E trouxe para nossa realidade de hoje, que é a pessoa que usa uma máscara, que, né, tá naquele ambiente, mas não tá de verdade, não tá, né, mostrando verdade. Falou sobre quando a máscara cai também.
E aí, quando ele começou a entrar também na parte da oração, né, em si, do tipo de usar jargões, de fazer aquela oração mecânica em si, né, como isso não é legal, né, até ele fala também para a gente não usar vãs repetições, e Jesus, ele não condena a oração pública, né, porque várias vezes vai aparecer os discípulos orando, ele orando também, então, tipo, não é esse o problema em si é a oração mecânica, a oração sem verdade, né, mas sem verdade, acho que seria uma... E aí falou sobre as repetições, então falou sobre mantras, falou sobre Paulo em Éfeso, e falou sobre Elias e os profetas de Baal, né? E depois ele entrou sobre a oração no quarto, né? Que a oração não deve ser um ritual. Até citou ali, né? Quando o pessoal fala no culto, para a gente ter aquele momento de oração, a gente não deve ser ter orar só naquele momento onde, né, teoricamente tem um ritual para isso. A gente deve orar em todo momento, nos momentos que a gente pode. E é importante a gente ter um lugar concentrado, né? Um lugar, depois eu até fiz um estudinho sobre isso, então posso falar um pouquinho. O Mal falou ali do carro, do banho, né? Que são lugares que ele tem de ficar sozinho e concentrado em Deus. E a Bíblia fala sobre o quarto, né? Fecha a porta do teu quarto. E depois ele começou já a ir para o final, que Deus sabe, né? O que a gente quer mesmo antes de pedir. Então, por que a gente deve orar? O que a gente deve falar? E aí, é para a gente saber o que Deus quer, né? Então, é mais uma questão de relação mesmo, né? E para trazermos Deus para nossa vida. Então, tipo, quando a gente ora para uma pessoa, a gente pede para Deus trazer, né, Deus para aquela vida, né? Para aquela circunstância. E foi isso. Foi isso que eu anotei aqui, né? Sobre a pregação. Eu resumi bem mais que eu tinha escrito aqui, para ficar mais rapidinho. Mas foi isso que eu resumi. Tá? Eu acho que na outra vez eu abri, o mal não tava, tá? Eu vou abrir de novo aqui, o Elias, aquele nosso negocinho. É boa. Esse aqui. Esse aqui. Não sei se tu viu isso aqui, mal. A Rafael tá abrindo aí. O celular fica pequeno, cara. Pera aí, eu vou dar um zoom aqui, cara, só um pouquinho. Melhorou, hein? Opa. Melhorou. Aí. Tá, então a gente usou, esse aqui é um programinha Miro, que é um programinha de a gente fazer, tipo, esquemas de ideias, então a gente usou no último grupo, conforme o pessoal ia falando, eu ia escrevendo aqui, depois a gente tem, tipo, uma cartilha, assim, um esquema montado. É que surgiu porque, mal, a gente começou a falar sobre, tava as gurias novas, a gente começou a falar sobre o Antigo Testamento, sobre período interbíblico, e aí eu achei que ficou meio confuso, assim, para a pessoa visualizar. Aí eu abri isso aqui, ficou, tipo, tri de boa, sabe? Então, aí eu até aproveitei o que a gente fez, né, lá no outro. Então, aqui tá as obras de justiça, a esmola seria a primeira, e agora a gente vai falar sobre a oração, e daqui a gente vai puxar as outras pontas, tá? Eu acho que a primeira ponta... Opa, eu acho que a primeira coisa que a gente pode tirar é sobre a hipocrisia, né? Então, que seria uma primeira ponta que a gente pode tirar ali que Jesus fala, sobre que, tipo, quando a gente orar... Opa! Quando orar em público, né? Não fazer que nem os hipócritas, que... Ô, Gabi, se quiser colocar aí, talvez se o Maurício concordar, Mateus capítulo 6, aí, do 5 ao 8, que é a explanação que o Maurício acaba trazendo aí nesse período, a gente pode colocar o como não se deve orar. Não sei se ele concorda, mas algumas Bíblias até trazem dessa maneira, assim, a mensagem, por exemplo, ela traz com essa ideia, assim, como não se deve orar. Vou botar aqui, tá? Então, como não deve se orar. Assim, ó, até, gente, o que acontece? Existe um paralelismo, né,
que Mateus vai usar o tempo todo, né? Aliás, Jesus usa o tempo todo no Sermão do Monte, né? Esse paralelo que liga justamente essas duas coisas aí, né? De um lado, um extremo, que é o gentil, é o ímpio, é aquele que não é fiel, aquele que não conhece, aquele que não sabe, aquele que, via de regra, professa uma religião pagã, né, de um lado, e em um outro lado, não dá para dizer que é um extremo, mas é um outro lado, igualmente equivocado, existe o padrão religioso hipócrita, né, que é justamente aonde Jesus sempre define. Vocês não podem, e ele começa falando, batendo na hipocrisia, porque é justamente o paralelo que ele quer fazer com aqueles ali. Porque aqueles que estão ali são judeus, entendeu? Aqueles que estão ali, eles fazem parte de um ambiente religioso e eles, mesmo assim, eles abriram mão do posicionamento daqueles primeiros judeus, dos hipócritas, então, né, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que dominavam, seja a lei, seja a política, eles abrem mão disso para seguir Jesus. E eles ali, sentados diante de Jesus, eles estão praticamente definindo, né? Definindo que eles querem andar com Jesus, né? Mais tarde vai ser mais difícil isso, né? Vai ter um momento da fala de Jesus, quando ele fala que aqueles que quiserem, que ele é o pão da vida, né? Que aquele que quiser tem que comer dele, da vida dele mesmo, né? Dizendo que ele é o pão da vida. E essa fala foi tão dura que dividiu aqueles discípulos e muitos deixaram de seguir. Esse foi mais um momento de abandono, mas foi esses que já estavam aqui passaram a deixar de seguir a Jesus, né? Mas isso é mais para frente. Foi quando Jesus perguntou só para os discípulos e disse para eles: e vocês também não vão me abandonar? Né? Lembra desse tempo? E Pedro disse para Jesus: mas para quem iremos, Senhor? Né? Foi nesse contexto, né? Então aqui foi uma primeira quebra. Uma quebra que separou esses dois perfis. Os ímpios, os pagãos, aqueles que não querem Jesus, aqueles que não querem uma vida piedosa em Cristo, e outros que definiram não aceitar a Jesus como o Salvador, né? Então são esses dois paralelos que vão ser sempre uma referência negativa, né? Vocês não façam como esses e não façam como aqueles. Quando ele dizia lá, vocês ouviram o que foi dito por quem? Pelos hipócritas, né? Não façam como eles disseram, né? Não vivam como eles vivem, agora não vivam como eles vivem, e antes era não façam o que eles ensinaram, né? Essa é a referência agora, esse é o momento em que ele passa a dizer como fazer, como viver a vida. E no início, essas obras de justiça, ele vai falar principalmente nesse primeiro momento a respeito dessas três bases do judeu piedoso, né, que a gente falou até um pouquinho disso, né, que é a esmola, oração e jejum, coisas que a gente não poderia deixar de fazer, e mais para frente a gente vai falar de coisas mais do cotidiano, então a gente vai chegar em coisas mais específicas, né. Eu acho que essa parte do judeu, da hipocrisia, cara, ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela diz muito a respeito do maior vilão que a gente pode nos tornar, eu imagino. Sabe? A gente pode ferir e ser ferido por conta desse perfil, sabe, cara? Eu acho que não é à toa que Jesus fala tanto sobre isso. É justamente porque talvez esse seja o maior motivo de bagunça na fé das pessoas, sabe? Acho que bagunça é a melhor palavra que tem, porque nem sempre o diabo quer fazer com que a gente adore ele. Ele quer que a gente fique pelo menos confuso e não saiba o que a gente está fazendo, sabe? Que daí perde um pouco da nossa sinceridade e honestidade. Foi justamente o que Jesus estava falando aqui. Não é um rito pagão que se pode se repetir e tentar convencer a um Deus. E também não pode ser um teatro, né? Não pode ser algo simplesmente da boca para fora ou para se aparecer, né? Que é um outro extremo daqueles que fingem conhecer. Né? Até uma dica aí, gente. Bem louco isso, né? Deixa eu ver se eu falo, não.
Azar. Vamos lá. Uma dica de série aí pro pessoal que quiser assistir, né? Principalmente aqueles... Não, todo mundo quiser assistir, né, cara? Assiste lá, assiste um monte de bandalheira mesmo, né? Assista aí A Missa da Meia-Noite. A Missa da Meia-Noite, né? É uma minissérie, né? Em 7 episódios, bem curtinho, que fala muito sobre religiosidade. Comecei a assistir. Muito, muito louco, é uma série de terror, né? Então ela é meio assustadora, assim. E depois eu já deixo já como dica assistirem na sequência o Mundo Cópia, que é um canal que tem no YouTube que faz referências dessa cultura aí, que nem é muito a minha cultura, né, cara, de ver séries e cultura geek, assim, também é mais do mundo do Gabi aí, né, que faz referências a algumas séries desse ambiente aí, com a fé, né, bem legal, e é do Iago Martins, né, que é um teólogo que eu respeito bastante, né, então, assim, bem legal assistir a minissérie e depois assistir o Mundo Cópia, faz dá uma completada, assim, bem legal, assim, né? E é uma série que fala muito sobre isso, sabe? Tem o paganismo e tem a religião. E como no fundo, como eu disse, não dá para dizer que são dois extremos, mas parece que um é a cópia do outro, que andam em paralelo na mesma direção contrária de Cristo. Não sei se fica claro isso que eu disse, sabe? Parece que eles estão na mesma direção um do lado do outro, né? Na mesma direção um do lado do outro, o paganismo e a religiosidade. Só que um é transvestido, né? De cristão. E o outro é escancarado, né? E o outro é escancarado. É isso aí, mais ou menos. Só para os outros aí falar. O Gabi puxou flechinha daqui, dali, de lá para cá. Cara, no conceito, assim, não sei se me permite, mas no conceito de obras de justiça ou de atos de justiça, tá? Esmola, oração e jejum, tem dentro desse paralelismo, assim, as definições judaicas, elas são bem claras, tá? Na oração, eles honram e servem a Deus através da alma deles, né? Ou seja, a partir do momento em que eles conseguem expressar. E isso é muito claro na cabeça de um judeu contemporâneo de Jesus, o entendimento sobre a onisciência de Deus, né? Ou seja, que Deus tem conhecimento sobre todas as coisas, até mesmo sobre a intenção e o pensamento das pessoas. Então, através da oração, o judeu ele tem a compreensão de que ele serve a Deus com a sua alma, tá? Quando ele ora. Então, no jejum, é o mesmo sentimento de honra e serviço a Deus com o corpo dele, né? Ou seja, com o jejum. Com as esmolas, ele honra e serve a Deus através da vida do próximo. Tá? Então, é bem claro isso no contexto judaico, ali na época de Jesus, as intenções do porquê deveria de ser feito isso, né? As obras de justiça. E para o judeu ali, a questão da oração, cara, essa consciência de que Deus é onisciente, eles têm e detém de todo o conhecimento, até sobre as intenções da oração mais íntima do judeu, ou até mesmo das orações públicas. E é bom falar, acho que o Maurício tocou, ele tocou nisso, né? Jesus não está proibindo aqui as orações públicas, né? Nas praças, nas igrejas, nas sinagogas, seja lá onde for. Mas ele está falando muito mais sobre a intenção em si, a motivação que está sendo feito, né? Aquelas orações. O fariseu posto de pé, né? Ou seja, ele entrava nas sinagogas lá, que a sinagoga era aberta o dia inteiro, existiam 2 momentos dentro da sinagoga que era aberta a oração pública, né? Todo judeu fazia, que nem o Maurício falou, 3 vezes ao dia lá suas orações. O fariseu gostava de fazer isso 2 vezes dentro da sinagoga e 1 vez dela fora da sinagoga, né? Ou então, no sábado, que era lá o sabá, que ele ia lá e fazia, de fato, aquelas orações nas sinagogas, né? E o engraçado é porque que eles iam para os cantos das praças, né? Praça não é o mesmo sentido que a gente tem aqui no Brasil, não é a praça da Bíblia, não é a praça na frente da rodoviária ali, né? É uma praça, ela tem um canto de fato, porque aquele canto é onde a pessoa vai para se apresentar, para fazer os momentos dela lá de divulgação das artes, né? Viver da sua... Então, ali onde a voz, ela explana, ela tem uma repercussão muito maior quando eu vou para um canto de uma praça e falo alto, né? Então, a intenção deles, e eles já recebiam isso, né? A glória deles era que
a eloquência da oração deles era tão forte, né, que ela podia atingir as pessoas e constranger as pessoas que não tinham tanto conhecimento quanto eles. Né? Então, começa assim, cara, eu começo a falar essas coisas e eu começo a me imaginar, porque eu falava isso com o Douglas nesses tempos, né? Os nossos jargões, assim, por ter feito, estudado um pouco a mais, de uma forma mais doutrinária, assim, livro e professores e coisas assim, acaba que a gente usa um jargão no meio evangélico aí, até algumas palavras que são difíceis de compreender, sabe? No discipulado passado, a gente estava falando, período interbíblico, né? Eu tive que abrir um parênteses e explicar mais ou menos um período interbíblico de 400 anos ali em 2 minutos, sabe? Para a gente também não parecer, muitas vezes, essa glória, sabe, para a gente, no momento de ensinar, no momento de pregar. E o Maurício começou falando isso no momento da pregação lá, né? Que ele é exposto também quando ele se coloca ali. E a gente tem que, no momento que a gente é exposto, a gente tem que, de fato, sondar se, de fato, o nosso coração está propenso muito mais a obter glória para si ou obter glória para Deus, né? Não que se de Deus ele precisasse ter alguma glória nossa, né? Atos 17, 24, lá está para isso. Explica que Deus não é servido por mãos humanas, né? Como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa de nada, né? Nós fazemos por quê? Porque nós entendemos, e a intenção do nosso coração é, de fato, agradar a Deus, servindo a Deus, para que seja exemplo para os nossos irmãos de como nós devemos servir, tá? Cara, mas eu acho algo interessante. Quer comentar uma coisa, Maurício? O autor tirou o microfone. Não, que é justamente o que tu falou aí agora, é o paralelo com o paganismo, né? A diferença do nosso Deus, que é de fato Deus, né, para aqueles que são criação humana e, enfim, fantasiosos dentro do engano da humanidade, né? Porque a gente geralmente dá a cara de Deus para algumas coisas baseados na nossa própria forma de lidar com a vida e com as coisas também. E é justamente isso, é uma glória que nós queremos para nós fazemos um altar de idolatria com um símbolo que de fato representa as vontades de nós mesmos como humanos, né? Então nós somos sedentos dessa glória e dessa honra e buscamos esse reconhecimento à medida em que nós pensamos que nós de fato crescemos, ascendemos diante dos outros por ter essa glória. Logo a gente pensa que Deus é da mesma forma. E é isso que se desmonta na ideia de que eu tenho que fazer vãs repetições, gritando, né? Grande é Diana de Éfeso, né? Tá entendendo? Tipo, essa é a loucura, né? A loucura do paganismo. E aí, como a gente vive um tempo em que a igreja, muitas vezes, a religião se travestiu de pagã para conquistar os pagãos, né? Muita coisa do concretismo se trabalhou a respeito disso. Por isso a gente trabalha com um tempo de um passado bem próximo, onde se faziam 100 horas de adoração espontânea, extravagante, com lança, sem lança, com pano, com cajado, entendeu? E horas e horas e horas dentro de um sistema, achando que a partir daí nós atrairíamos um convencimento de Deus de que ele deveria ser entronizado dentro de um ambiente físico, dentro da nossa cidade, da nossa igreja, até dentro do nosso coração, através daquela nossa, nesse momento de sacrifício dessa forma, né? Mas a gente vai entrar no sacrifício nosso lá no jejum mais adiante, né? Mas acho que é perfeito, sim, mano. Até essa questão da oração, né? Parece que antigamente não, ainda é contextual, ainda, né? Parece que existe um momento no culto, tem que orar, até que uma atmosfera se forma dentro da igreja para que as pessoas, né, entendam Deus ou sintam Deus, né? Como se Deus fosse algo naquele instante ali palpável, né? As intenções das nossas orações, e de fato não é. Eu estava fazendo, cara, a leitura aqui e me veio essa ideia, né? Eu estava lendo até alguns comentários de coisas antigas, sabe? Principalmente dos bispos lá, puritanos, J.C. Riley, os caras assim. E o Riley, cara, ele falava algo bem interessante, cara. Num contexto que Jesus está ali falando com os fariseus, ele descortina, ele expõe, de fato, a intenção do coração daqueles fariseus ali. Porque, em si, a oração, ela não era errada.
orar em praças públicas não é errado, não tem alguma conotação de erro aqui. O problema, sim, era a intenção do coração deles, que não é possível de ver e não é algo fácil da gente julgar, né? Se a gente vê alguém pregando e a gente não conhece essa pessoa, não sabe da intimidade dela, não sabe da maneira como ela trata a esposa, não sabe como é que ele prega para a sua igreja, a gente está chegando e está vendo aquela pessoa pela primeira vez pregar, é difícil da gente fazer um julgamento, né, julgar os espíritos, a Bíblia, acho que aqui ninguém é da seita do não julgueis, né? Tenho quase certeza disso. Então, é difícil, cara, para um judeu julgar um outro judeu simplesmente pelo fato dele estar em determinado local, orando em favor das pessoas, orando em favor da nação, sabe? Um momento de culto público, uma espécie de culto público, onde ele está orando sobre o pecado da nação, está orando sobre si mesmo, está orando sobre as pessoas, está orando sobre os gregos, sobre os romanos, sabe? E é difícil, cara, porque Jesus vai lá e simplesmente com a análise que ele faz, o que vocês estão fazendo é para vocês mesmos, vocês já vão obter glória disso. Ele vai lá e meio que invalida toda a religiosidade dos fariseus. Cara, isso aí deve ter sido um soco no estômago violentíssimo para todos os fariseus que estavam escutando. Fariseus, saduceus, todo mundo que é da classe política, religiosa e extremista, né? Cara, isso aí é um absurdo, é um escárnio, né? Era motivo de ser apedrejado, de ser morto ali mesmo, por estar confrontando a espiritualidade judaica, né? Então, para eles, a concepção de oração é que eles entendiam que eles honravam e serviam a Deus com a sua alma naquele momento. Pô, tu não está dizendo que a minha intenção, então, que a minha oração pública, ela vem como uma expressão do meu sentimento, uma expressão da minha alma, sabe? É mais ou menos que Jesus está zombando da religiosidade e espiritualidade deles. Cara, eu não sei vocês, mas se eu sou um fariseu daquela época e eu tenho um pensamento que me é tido como referência, aprendi assim e vou viver dessa forma, cara, isso para mim talvez de primeiro momento não ia bater como algo fácil de diluir, a não ser que eu tenha o entendimento que aquele que está falando ali é Jesus, né? Diferente disso, se é qualquer pessoa que me fala isso, cara, quem é tu, entendeu? Tu não conhece a minha vida, tu não conhece a minha religião, tu não conhece os meus pais, tu não conhece ninguém, tu não me conhece, quem é tu para ficar me julgando, tá? Então, eu achava interessante isso o reverendo Riley falar, né, cara, para Jesus ali fazer isso é descortinar totalmente, cara, é expor totalmente a religiosidade dos fariseus. E isso vai totalmente no desconforto, na contramão do que eles estavam acostumados, que era a obtenção de glória para si mesmo, né? Por favor. Você quer comentar alguma coisa, Gá? Uhum. Tá, e se a gente pudesse elencar aqui, tipo, pensando aqui numa estrutura, né? Tipo, como orar certo, assim. A gente falou de várias coisas sobre Jesus já dá uma letra ali, né? No versículo 6, né? Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai, ore ao seu pai que está no secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa, né? Uma casa judaica aqui desse período, ninguém tem porta, tá? Não tem a porta de entrada, os quartos somente tem uma cortina separando, né? Entre um cômodo e o outro, nem o banheiro, latrina, não ficava dentro da casa, ficava fora, né, afastado. O único local da casa aqui que tinha porta era a despensa, né, local para evitar ratos, pragas e outras coisas. Nada mais é do que o significado disso é um local restrito, silencioso, calmo, né? A despensa, então, era um local mais fresco da casa, então um local que corria vento durante o dia e durante a noite ele era fechado, então era um local agradável de se estar, né? Então Jesus dá mais ou menos a letra assim, cara, quando tiver que fazer isso, para não obter recompensa para si, entra no teu quarto, lá onde tu é tu mesmo, te entrega, cria um laço de intimidade com Deus, tá? Existem, de fato, orações que são interlocuções, né, ou interjeições com a vontade de Deus. Por que Deus, às vezes, não faz e não responde muitas das nossas orações? Porque elas não estão de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é de fazer Cristo ser conhecido, né, em nós mesmos, e depois que nós o conhecemos, fazer ele ser conhecido. Tá? Então, no versículo 6, acho que Jesus dá bem essa ideia aí de ter um local restrito,
mas ele não está proibindo, né, a prática pública de oração, senão a gente não estava na igreja. Sacanagem dele. Então, eu entendo dessa forma, né? Eu faço a leitura dessa forma, assim, mais comentário, né? Mais comentado. Eu li alguns comentários sobre isso também, né? Sobre essa parte do quarto, né? Que, na real, algumas traduções também vão tratar como um armário que bate bem com o que tu falou, Elias, de uma despensa, algum lugar que tu possa, tipo, te fechar, né? E um comentário que eu li aqui, ele fala também sobre porque nesse lugar só a verdade tem que, tipo, entrar. Ou seja, só tu tem que ser verdadeiro porque não tem por que tu não ser verdadeiro. Entendeu? Tipo, só tá tu e Deus, por que tu vai mentir por isso? Qual é o propósito? Sabe? Uma coisa meio lógica, assim, do tipo, não tem por que tu ser um hipócrita nesse local, porque é só tu e Deus, tipo, sabe? Não existe motivo, na verdade, para se vangloriar, né? Vai ser tu mesmo. É justamente esse o principal, né, cara, de tudo isso, né? O principal de tudo isso, que nem o Elias falou, né, cara, eu vejo que a oração pública hoje, tá? Vamos trazer ela para nossa realidade, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso agora no Pai Nosso, né, cara? O que acontece, cara? Hoje em dia a gente botou a oração dentro de uma caixa. A gente colocou ela dentro de uma caixinha de um formato. A gente estabeleceu, cada um tem o seu tipo de oração. Cada um tem um molde do qual sempre chega a Deus para conversar, para falar. Assim como a gente tem uma forma de falar em público, que a gente procura colocar as palavras de uma forma, dependendo se tu vai entrar numa reunião do teu trabalho, tu tem uma forma de falar com aquelas pessoas que estão ali, tem uma forma de falar com a tua esposa, tu tem uma forma de falar com teus filhos, tu tem uma forma de falar com o teu superior e com aquele que é subordinado a ti, né? E o que está trazendo aqui para nós é uma quebra dessa ideia também, entende? É essa quebra dessa ideia de que com Deus a gente precisa ter um nível de conhecimento, um nível de postura em público que vai fazer com que muita gente deixe de ter a prática da oração, entende? Ou seja, qualquer um tem um ambiente onde vai poder ter intimidade, estar próximo num lugar onde, de fato, não tem porquê, mas também que ele é quem ele é, entende? Tipo, não é só um questionamento de não ter porquê, sabe? Mas também é um questionamento de, tipo, é o lugar onde, de fato, sempre que eu estou sendo só quem eu sou, entende? Eu sou 100% eu. Ele traz a relação com Deus através da oração para o nível de intimidade mais profundo do teu ser. Que talvez alguns cuidados que tu tem na hora de falar com a tua esposa, com teus filhos, que são as pessoas via de regra, ou teus pais, os mais íntimos que tu tem na tua vida, com Deus tu não precisa ter barreiras nem aquelas mínimas que tu tem com as pessoas mais íntimas que tu tem. Entende? Por quê? Porque daí ele completa dizendo, porque ele sabe tudo que tu tem, quem tu é, tá entendendo? Ele sabe tudo o que tu pensa, o que tu precisa, o que tu vai pedir, o que tu deixou de pedir. Essa não é uma advertência para dizer, vocês não precisam orar. Essa é uma chamada de atenção para dizer, com ele não precisa de nada dessas coisas. Sabe? Os fariseus, eles botam um monte de enfeite em algo oco e vazio. E vocês estão preocupados porque tem algo dentro, mas vocês não têm os enfeites. É isso que ele está dizendo para essa gente. Entende? Vocês não têm os adornos, mas o interior está completo. E isso é o principal, porque vocês são bem-aventurados. Entende? Que ele faz uma referência com essa gente aqui, que ele não está falando dessa gente aqui. Ele está falando de pessoas que não estão ali. É diferente quando Jesus fala para os fariseus. Ele está falando dos fariseus aqui. Né? Aqui ele está falando dos fariseus, ele não está falando para os fariseus. Ele está dizendo, não sejam como aqueles que atrapalharam tudo até agora.
Não se tornem esses, porque é possível que vocês se tornem esses. Entende? Não se tornem esses. Mas também pelo fato de vocês não se tornarem esses, também não vão tão ao extremo pensando que tem que ir e viver como um pagão. Não, não. Vocês podem se preocupar com a essência. Vocês podem se preocupar com um relacionamento mais puro, com um relacionamento mais sincero, né? E essa sinceridade é que é o mais complexo. Porque a sinceridade, gente, ela é constrangedora. Ela é constrangedora. Ela é constrangedora a ponto de nenhum de nós ter coragem de pegar e fazer um vídeo da sua oração mais íntima do seu pecado mais profundo e depravado. A gente não quer expor isso para ninguém, a gente nem deve fazer isso. A gente tem que ter um cuidado, e aí eu digo para vocês, é um cuidado que eu tenho frequentemente, vocês que estão aqui também toda semana aqui fazendo essa fala aqui que fica gravada e vai ser publicada, a gente tem que ter um cuidado para que a nossa exposição, que é para Deus, não se torne pública em um ambiente que não é só para Deus que tu tá falando. Como, por exemplo, eu chegar num momento de oração pública no culto e começar a fazer a minha oração a respeito das coisas que são minhas com Deus. Isso não quer dizer que ela vai deixar de ser sincera, né? Então eu acho assim que esse, aqui nesse momento ele está falando a respeito da sinceridade, da pureza, do quanto genuína pode ser a nossa fala com Deus, a ponto de fazer com que esse vínculo nosso com Deus se torne tão real, a ponto de fazer efeito direto na nossa vida. E como o Gabi falou no início, eu fiz algumas referências no início da mensagem, né, cara? E até o pessoal que está assistindo aí nosso discipulado, te convido a assistir a mensagem, né? O início da mensagem, a gente fez um aparato do ambiente da igreja, do quanto isso é importante. A gente falou aqui, a gente fez uma referência, ou seja, a gente fez uma referência a alguns exemplos que Jesus usou para outras coisas que se pode ser aplicado para essa coisa também. Como, por exemplo, quando eu falei a respeito de uma imagem, um espelho embaçado, Jesus estava falando lá em João a respeito de nós não conhecermos ele perfeitamente. Mas eu usei o mesmo exemplo para falar a respeito do quanto nós também não nos conhecemos. E Deus, da mesma forma que tem misericórdia de nós, para que a gente não veja quem ele é ainda completamente, porque nós não estamos prontos para isso, né? A gente também não está pronto para ver diretamente o tempo todo e imediatamente quem a gente é. Porque o constrangimento que poderia causar poderia nos levar aos efeitos de Judas, por exemplo, entendeu? Né? Então eu acho assim que o perigo de não ter uma vida de oração com Deus, o perigo de não ter uma vida de oração com Deus é tu ter uma vida em que tu não conhece o quanto Deus te conhece. Entende essa? Vou repetir essa. O perigo de não ter uma vida de oração com Deus é o perigo de não saber o quanto Deus te conhece. De tu não conhecer o quanto Deus te conhece. Porque aquilo que eu não deixei público para ele, eu não trouxe para ele da minha intimidade, no final das contas, por quem eu sou, eu não acredito que ele saiba. E quando eu penso que ele não sabe, a minha vida e a minha relação com ele, ela não é tão próxima quanto deveria ser. E o quanto tornaria a minha vida mais leve, mais tranquila, e eu me tornaria menos ansioso a respeito das coisas desse mundo. Por isso que eu fiz aquela frase emblemática, e depois a Jéssica veio Na verdade, ela não chamou atenção, mas ela disse, é uma frase muito boa, mano, mas tem que ter um cuidado. Que é justamente o seguinte, que a oração é um remédio para a ansiedade, né? Mas não a ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? Mas a ansiedade que a Bíblia fala, lá em Marcos 18, eu acho, né? Marcos 14, né? A ansiedade que a Bíblia fala lá... Não. É? Não peguei aqui a referência. Eu acho que é. Não. Mateus 14... Bom, deixa eu ver. Eu tenho aqui. Não andeis ansioso por coisa alguma. Lucas... Não sei. Lucas 12.
Lucas 12. Lucas 12, tá aqui. Né? Aquela ansiedade que Jesus fala lá em Lucas 12, de não andeis ansioso, né? Que vai falar dos passarinhos, fala toda aquela história, né? Dos lírios do campo e aquilo tudo mais, né? Então, assim, ó, essa ansiedade aí que a gente está falando, que é o quê? A nossa angústia querendo saber, sem saber o que vai acontecer ali na frente, essa vontade de que coisas que ainda não aconteceram comecem a acontecer, sabe? Esse ambiente turbulento da nossa vida, que, mas agora fui demitido, agora não sei o quê, sabe? Agora fui traído, agora não tenho namorada, eu quero namorar, sabe essa angústia, esse problema, meu filho tá se envolvendo com uma pessoa que eu não aprovo, tá bebendo, tá usando droga, tá indo na balada, sabe, essas angústias da vida de um cristão, né? Quando ele traz isso e coloca na sua vida de oração isso diante de Deus, isso alivia o peso que está sobre os nossos ombros, porque a gente entende que a gente entrega isso de alguma forma, porque a gente externa isso de uma maneira que está dizendo, Senhor, eu não posso mais, eu não aguento mais isso comigo, e eu entrego na minha fala para Ele, porque eu tenho essa fala, entende? Deus não vai fazer dali o que eu quero que Ele faça com aquilo, pelo contrário, o que eu quero que Ele faça com aquilo acontecia na minha cabeça antes de eu falar para Ele. Porque quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho que falar isso para Ele, dizer, Senhor, faz dali a tua vontade, porque é assim que Ele nos ensina a orar também, né? Cara, eu digo assim, e essa dificuldade que a gente tem tido agora, nesse momento específico da vida do mundo, depois pós-pandemia, é a mesma dificuldade que a gente tem nas relações entre as pessoas, cara. A gente se afastou de tudo e de todos. E a pandemia nos trouxe uma ideia de que era aceitável nós estarmos trancados dentro da nossa casa, nos preocupando mais conosco mesmo do que com qualquer outro. A gente tentou, durante toda a pandemia, fazer uma fala no outro sentido, que a gente estava trancado dentro de casa para proteger o outro também. Mas a verdade é que a gente foi bombardeado de buscar o nosso próprio conforto dentro dos nossos ambientes fechados. Só que nesse conforto, desse ambiente fechado, a gente esqueceu a nossa vida com Deus. E aí, nos nossos quartos fechados, com ar-condicionado, tela de 70 polegadas, Netflix, cama confortável, 20 travesseiros, um pet nos dando carinho, a esposa, o marido fazendo de conta que trabalhou horrores, e com cara de tararã, e a esposa também, aquela coisa, né? E ali um querendo sugar mais a atenção do outro, porque estão carentes de gente. Aquele ambiente ali se tornou doentio, a ponto da gente esquecer de Deus. E aí, nós, no nosso quarto super confortável, e que tem porta, Elias, a gente não buscou Deus, a gente buscou um monte de bandalheira. E aí, porque a gente tem uma ideia mais pagã, a gente tornou impuro aquele ambiente que nós tínhamos como santo. E agora, a gente deixou de orar. A gente deixou de sentar, dar a mão para a esposa, que eu briguei a semana toda, para fazer uma oração. Porque eu não aguento mais, eu tenho que arrumar uma coisa para ela fazer. Vou levar ela para não sei para onde, para ver se dá umas voltas na rua. Por causa que eu... Tá entendendo? É essa falta de paciência, essa loucura, sabe? Como se a esposa fosse o cachorro que ficou a semana toda preso e tem que passear no parque. Cara, que o marido, né? Sabe o que eu tô falando, cara? Sabe? Tipo assim, chegou agora, vamos dar uma comidinha pro cachorro que tá ansioso, para ele parar de me incomodar. É assim também, tá dando a sério, vou fazer uma comida, encher a barriga desse desgraçado aqui, para ver se ele come e dorme. Porque a gente esqueceu. Se em casa esqueceu, como é que a gente vai se aguentar dentro da igreja, crente? Não vamos se aguentar. Não vamos se aguentar.
E a nossa última saída, agora, para salvar a nossa história, é a gente dobrar o nosso joelho, constrangidos por ter abandonado a nossa vida de oração sincera com Deus, de tempo dedicado para Ele. E aí sim, a palavra vem direto do reino para nos dizer: se vocês querem conversa comigo, mas não conseguem conversar entre si, tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada. Se vocês têm entre vocês desavença, inimizade, cara feia, nariz torcido, o que está acontecendo? Está na hora de reparar isso, está na hora de trabalhar em cima disso. Está na hora de trabalhar em cima disso. Porque se tu chega com um coração magoado, machucado, não abre para mim e não me entrega isso, é porque tu não quer mudar isso. E se na tua vida de oração esses teus problemas não aparecem, é porque tu não quer ser transformado nisso. Se isso não aparece, é porque tu não quer ser transformado nisso. E a gente precisa ser transformado nisso. A gente precisa estar mais perto. A gente precisa ter mais paciência. A gente precisa ter mais compaixão e mais afeto. A gente precisa olhar para as pessoas que estão na nossa volta e fazer sim um juízo de valor que começa olhando para nós mesmos a partir daquilo que a gente não tem feito na direção dessa pessoa, sabe? E trabalhar a ideia, sim, do perdão baseado não em o quanto a pessoa merece, mas sim no quanto eu não mereci o perdão de Deus e não sou ninguém para não perdoar também, para não aceitar pessoas na minha volta. Agora é óbvio, se elas não me aceitam perto dela é outra história, mas eu tenho que estar disposto em não desistir de fazer o bem, seja para quem for, né? Desde que essa pessoa esteja aberta. Eu acho que esse é um caminho. Esses tempos estávamos conversando a respeito do que está acontecendo, sabe? As coisas estão um pouco diferentes, sabe? É como se vocês olhassem essa minha imagem, que sempre vocês viram, né? Ó, a minha casa é assim, ó. Né? Quem não veio aqui em casa, eu tenho um sofá azul, tem uns quadrinhos lá, né, em cima, umas almofadas aqui. Aí amanhã aparece esse sofá marrom. E eu continuo aqui falando, como quem não... Tu olha assim, o que tem? Tem uma coisinha ali. Tá estranho isso daí. Tem uma coisa errada. As pessoas costumam fazer isso quando eu tiro a barba. Olha pra mim e diz: Maurício, o que houve? Tu tá esquisito? Que cara é essa? Tá, tu é o mesmo, mas tem uma coisa assim, sabe? A gente chega na igreja depois da pandemia, parece que esse sofá tá marrom. Parece que essa cara não é a mesma. Por quê? Porque a gente não é o mesmo. Algumas coisas aconteceram. Talvez tenha a ver com isso, né? Talvez tenha a ver com essas nossas obras de justiça. Eu acredito que é por aí que a coisa vai se endireitando, né? Não é o fim, mas é ali que começa o tempo de endireitar. Show. Então tá o Luquinhas aí com nós hoje. Chegou na finaleira? Chegou na finaleira, chegou pra mim. Acabou agora na hora que for. Show. E aí, Lucas, beleza? Beleza. Galera, eu acho que é isso que nós temos para mostrar aqui. Se lembrar mais alguma coisa, eu acho que é isso. Ficou meio que nesse... A gente ficou falando bastante sobre essa parte de hipocrisia e tal. E aí eu acho que depois essa parte de como orar certo, eu acho que vai se refletir muito na tua próxima pregação, né, Mal? Que vai falar sobre o Pai Nosso e ele... Sei, vai levar, dividir em alguns passos e tal. O objetivo é trabalhar essa estrutura, né? Essa estrutura de oração, né? Essa estrutura de oração. Até para nos ensinar, né? Na verdade, é uma estrutura não de oração, ela é uma estrutura de relacionamento. Ela é uma estrutura de relacionamento. Eu acho que é a melhor forma de chegar, né? Aí a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Acho que é importante demais para a gente só passar batido, né?
quase não deu tempo, né? Eu fiz uma leitura no final lá de 1 Tessalonicenses lá, cara, que eu acho fora de série, né? Mas aí no domingo que vem eu começo por ela. Eu começo por ela para não passar batido, né? O Elias também Que mandou é esse princípio. Ah, cara, da Lectio Divina, né? Lectio Divina é uma forma de leitura orante das escrituras, sabe? Muita gente acha também que, além do momento propício lá do cara pegar e fazer um momento de oração secreta, né? O teu pai que te ouve secreto te recompensará, também tem um método, né, de leitura orante das Sagradas Escrituras, né? Então, o momento que tu vai lendo e tu vai colocando a aplicação prática dela como forma de oração. Ao mesmo tempo que tu lê, tu já faz eles chamam de leitura orante, né? Vai lendo e vai orando junto com a mensagem. Ele tem 6 passos e tal. Eu costumo praticar bastante esse método, cara, porque para mim é bem eficaz. É um método de São Tomás de Aquino, é católico esse método, mas é um método fantástico, assim, funciona tri bem, é utilizado em vários seminários, para o seminarista começar a ter uma vida de oração mais fiel, né? Porque quanto mais ele lê as escrituras, maior compreensão ele tem sobre si mesmo e da vontade de Deus sobre ele e sobre o próximo, né? Então, é uma maneira dele conseguir atribuir para si matéria sustentável, né, dentro dele mesmo, para poder se manter uma fé viva lá, aparente e tal. Não somente aquela coisa, né, maçante das orações de culto repetidas e repetidas diversas vezes, sem sentido algum. Então, para a oração começar a ter um sentido, esse método Lectio Divina é utilizado até hoje. Tá? Os católicos nem sabem que isso existe, né? Em sua grande maioria, mas é um método que nós herdamos da teologia católica. Acho eu bem interessante. Lógico que tem que explanar mais aqui, não vou ficar falando mais sobre ela, mas em resumo, é isso aí. Volta e meia acontece no final dos cultos que na hora da oração, eu até nem conheço esse método, né, Elias? Mas na hora da oração, no final de culto, aquela oração final ali que a gente faz, né? Sim. Enfim, ali, geralmente, volta e meia tem algum texto específico que eu acho importante e que a gente, em meio àquele momento de oração, a gente lê como se orando estivesse, né? E traz esse contexto. Inclusive, aconteceu com o texto de 1 Tessalonicenses que eu falei agora, né? No final do culto, né? Na oração do final do culto, eu digo, cara, esse texto é muito bom para passar batido e eu só tenho esse minutinho da oração aqui. E aí eu falei o texto que está lá em 1 Tessalonicenses 5, do 14 em diante, né? Aliás, desde o início do 5, né? Fala bem interessante e diz muito a respeito de mim. Por isso que eu pulei os 5 primeiros versículos, que era mais a meu respeito, né? E a partir dali, do 14, foi que eu vi que era importante mais para a raiz e o centro da congregação, né? Cara, e eu acho um método interessante, assim, até no final do culto. Eu mais coloquei isso também porque eu percebi que tu faz isso, sabe? Talvez meio que inconscientemente ali, vou deixar o Espírito Santo como inconsciente agora. Mas, porque é um método interessante porque chancela, na verdade, tudo que tu disse, né? E aí confronta a pessoa também a se debruçar sobre as escrituras e ver se tudo que tu falou tá certo. Acho que é o principal, uma das coisas que o pregador, o professor, seja aquele quem for que está dando aula ou pregando, que ele mais gostaria que as pessoas chegassem em casa e lessem o texto novamente e confrontassem com a pregação que foi dita, sabe? Então, chancela, né, dá um ar de veracidade para a coisa e deixa mais interessante, assim, para a pessoa que tem essa fome e sede de buscar um pouco mais, de ler mais, de tentar ter uma vida de comunhão diária. Pelo menos a minha semana, cara, desde que eu comecei aí na igreja aqui com vocês, cara, tem sido assim. As minhas semanas são permeadas, né, em volta de todo o contexto das pregações, ou anteriores ou posteriores, né? Então, isso me dá condições para eu poder orar durante a semana sobre o texto, sobre a mensagem. É bem interessante se as pessoas tivessem essa cultura, né? Pegassem esse hábito, não cultura, né? Mas o hábito de ler as escrituras e fazer da pregação uma vida mesmo diária ali, poder orar sobre isso, ler sobre isso. Quanto mais tu souber, mais a tua relação com Deus ela fica mais íntima, né? Digamos assim. Sim. Eu achei bem bacana. E fala, tipo, bem isso, assim, de tu
não só ler por ler, nem só orar por orar, né? Que a gente tá falando bem nisso, né? Nesse É a negócio. meditação, né, sobre o Então, texto. nesse sentido, então, tipo, tu leria, eu até achei, eu pensei nesse método desse jeito, né? Tipo, tu lê as escrituras, tu tem um tempo para isso, tu meditar, eu acho isso uma coisa muito importante, porque senão vira uma leitura muito mecânica, eu acho, assim, do tipo, tu vai lendo, né? O Mal até falou, quantas vezes tu leu a Bíblia, não sei o quê, e as pessoas, e muito mecânico. E aqui, eu acho que tu falou isso também, mano, no culto. Do tipo, tu lê, tu meditar naquilo, tu orar em cima dessa meditação, no sentido de tu refletir aquilo com Deus, e tu contemplar, eu contemplar acho que seria no sentido de tu, tipo, entender, seria o ápice do negócio, tipo, eu entendi, aquilo caiu a ficha para mim, sabe? Então, eu achei bem bacana esse método, assim, mesmo sem saber, a gente pratica ele, assim, né? Então, que legal. Eu volta e meia eu tenho essas surpresas, assim, Elias, entendeu? Volta e meia tem essas surpresas, assim, né? Mas tá bom, isso é sinal que o mesmo espírito que falava por lá continua, né? Isso a gente se mantém bem, né? Eu acho que, assim, cara, toda pessoa que tem cuidado no sentido mais fraterno e amoroso da palavra, né, cara? Um cuidado, um respeito com a palavra de Deus e com as pessoas que estão ouvindo, elas devem ter, e não só com as pessoas que ouvem, mas também com as pessoas que falam. A gente precisa ter esse cuidado e esse respeito também, sabe? E ali fazer aquela avaliação, reter o que é bom. O texto que a gente falou é justamente esse, né? Era um momento em que as pessoas estavam deixando de ouvir as mensagens porque tinham coisas erradas no meio das mensagens, né? Que é onde fala que a gente deve reter aquilo que é bom, né? E pegar para nós aquilo que é bom, que é o texto de Tessalonicenses, né, cara? Então, eu acho assim, que dentro desse contexto, o que a gente precisa, né, Gabi, como tu falou aí agora, é acreditar na possibilidade de abrir um texto bíblico e ler porções maiores. Ler porções maiores, sabe? Poxa, cara, Jesus tá o Sermão do Monte. Eu não vou ler só um pedacinho. Vamos ler um pouco o que aconteceu antes, um pouco o que aconteceu depois, né? Só o fato da pessoa já estar lendo já é uma grande conquista, porque via de regra ela já pega alguém do YouTube que fala sobre aquilo para não precisar nem ler. Mas assim, tipo, porque algo novo pode vir, não é algo que ninguém nunca pensou, mas algo que não foi aquelas pessoas ali que tu costuma assistir que está falando, sabe? E eu acho que depois que tu tiver essa percepção de algo novo, tu procura para ver o que falam sobre isso. E aí tu vai longe, cara. Eu tenho, o Lipe esse tempo me perguntou, né? Malco, como é que tu faz? Qual é o teu método tu usa que Bíblia de estudo? Eu disse, cara, eu uso todas as que eu tenho. Atualmente eu tenho 5. E eu uso as que eu tenho, né? Depois que eu uso eu leio todos os comentários, eu procuro, quando tem alguma coisa que eu vejo que precisa um pouquinho mais, aí eu vou para a internet, vou para esses aplicativos aí, até sites mesmo que colocam ali um monte de comentários de todo mundo, né? Mas primeiro eu vou no que a gente tem, né? Então, assim, se eu tenho uma Bíblia numa linguagem, o Elias falou isso aí para nós esse tempo, né? Tipo, cara, eu tenho um carinho especial por uma tradução que é a que eu leio a minha Bíblia, que é a que eu tive a minha primeira história com a Bíblia, né? Então, tipo, cada um tem o seu carinho, assim. Cara, eu gosto muito desse lance de tentar esmiuçar e garantir, porque o principal, cara, de qualquer leitura é tu garantir que aquela pessoa que está escrevendo, ela queria dizer o que tu entendeu, sabe? É isso. Ela queria dizer para aquela gente ali o que tu entendeu, só que às vezes tu precisa entender quem é a pessoa que fala, aonde ela tá e para quem que ela tá falando, senão tu nunca vai chegar nisso, né? E depois que tu entender o que ela tá dizendo, tu vai saber se isso é aplicável ou não, né? E se não fosse aplicável, não estaria ali na Bíblia. Então, assim, cara, muita coisa entende? Assim, tipo, é só a gente sacar, né, onde é que a gente anda. Bueno, povo, tem que buscar a patroa. Tem que ajudar aqui também. Feito, galera. Muito obrigado por quem entrou aí. E Gente, sempre bom. A gravação lá. Sempre bom, sempre sai coisa muito boa. Depois eu boto o nosso resuminho lá no grupo também. Beleza. Feito? Um abração para todo mundo aí. Nos vemos. Bom, gente, abração aí. Com Deus aí. Até mais. Mais. Valeu.